eu sou obrigada a perguntar uma coisa que é incrível, que tu sempre foi extremamente bem resolvida. Você mesmo falou que não achava que, enfim, não tinha vivência de gordofobia, de racismo, todo esse rolê. E como é que foi pra você, tipo, começar a olhar muito dentro dessas pautas agora pra poder falar sobre gordofobia? Porque realmente você é a pessoa que representa essa menina que tu nem era famosa ainda, foi te abraçar por causa disso, entendeu? Então como é que foi começar a olhar pra isso muito mais a fundo, né? Olha, foi uma loucura, porque eu acho que, por exemplo, a maioria das coisas que as pessoas sentiram a vida inteira, eu nunca senti, e aí meio que parece que eu fico procurando pontos Uhum, na minha vida pra falar, gente, não é possível que eu não me sentia mal, uhum. sabe? Uhum. Então, isso acabou fazendo com que eu ressignificasse muita coisa, né? Com que Sim, eu fosse entender melhor algumas situações que aconteceram e tudo mais na minha história. Mas eu achei é muito bom, né, é gratificante, porque eu consigo realmente conversar com as pessoas, né, sim, eu consigo sim, fazer elas entenderem. Tem uma coisa até que a gente fala, por exemplo, quando a gente vai falar de gordofobia, qualquer pessoa, ela pode ser uma pessoa gorda em algum momento da vida. sim. É uma coisa que vai ser independente de raça, gênero, qualquer coisa. Só que existe também uma diferença muito grande quando a gente vai falar de autoestima, para uma pessoa que sempre foi magra a vida inteira, para uma pessoa que foi gorda a vida inteira. Porque uma pessoa que foi gorda a vida inteira, ela sofreu a vida inteira. Então é muito difícil quando ela vai ali, se ela na fase adulta Uhum. vai querer se encontrar e se achar, ela tem que criar um ponto de partida novo Nossa. de auto-amor. Porque ela não teve isso na sua história. Agora, normalmente, se uma pessoa ela já era padrão e ela ficou gorda, ela vai conseguir achar, ela consegue acessar Uhum. sentimentos e forma de vivência ali no seu passado. E eu acho isso bizarro, porque eu sou muito mais próxima de uma pessoa que era padrão, por assim dizer, do que de uma pessoa que sempre foi gorda, sendo uma pessoa gorda maior a vida inteira. Por Uhum. quê? Eu nunca tive problema com isso. Eu era a minha Regina George. Então, num dia que eu tô mal, eu tenho. Tanto que eu sempre falo isso, eu tenho que. Hoje eu realmente tenho. Eu entendo o que, que é a gente estar com gente, o que, que é a gente conversar. E eu falo, gente, eu não posso ser eu demais. Porque pra eu acessar a Regina George, é um Que dois. loucura É um isso! dois. A Brenda Infante, ela manda aqui, ó. A gata tem que Meu soltar Deus. as dicas de socialização. Tipo, quais são as dicas pra pessoa É, ser mais gente. sociável? Tem Até pra alguma gente. coisa que você falaria, assim, Bielo? Porque eu acho que é muito difícil, principalmente, né, pra pessoas LGBTs, enfim. Tipo, é difícil. Você é realmente, muitas vezes, excluído, Uhum. né? Tem alguma coisa que você falaria, assim? Olha, tem a short answer e a long answer. A long. Vamos. Você quer qual? Pode ser short, pra gente Ó, poder fazer várias coisas. tá. Falar várias coisas. A short answer é tipo, gente, você tem. Pessoas gostam de troca. Então, Uhum. fala. Fala. Porque a maioria das pessoas, quando elas têm problema de socialização de estar num lugar, é porque elas não falam. Elas querem ficar quietas, elas ficam só Sim, deixando vir do outro. Mas pensa, se você, querendo ou não, você tá gostando de ouvir o outro, a pessoa ela vai querer te ouvir. E sim. aí, às vezes, a pessoa fica, ai, mas a pessoa me cortou no meio da fala e falou alguma coisa dela. Gente, é bom, isso é troca. Exato. Sim, você A vai troca ouvindo, funciona você assim. escuta e vai. É que as pessoas não são Exatamente. ensinadas a conversar, né. As pessoas são É, ensinadas a falar delas, e aí espera o outro falar, daí fala delas, daí espera o outro falar, tipo, e na verdade é exato. realmente essa troca que faz a coisa ser grande, a coisa ser boa. E não tem medo de trocar, gente. Toda história é importante, toda história é diferente, as pessoas gostam Uhum. de ouvir isso. E se for alguém que você realmente tá conversando e não tá gostando de ouvir isso, Encerra o troca, né? papo, né? Encerra o Encerra o papo. A papo. Literalmente gente já viu que troca. não vale a pena. Que às vezes você fica a vida inteira ali de, ai, não me socializo com aquela pessoa. Você nem precisa daquela pessoa Exato. Daquela ali. pessoa, vai ver o Ótimo. problema é a pessoa. Exato, pelo amor de Amém. Deus. E como é que foi? Porque eu sou muito curiosa em relação a isso, porque eu já não sei lidar tão bem com haters. Aprendi, né, ao longo desse tempo aí na internet, as coisas acontecendo, você vai tendo outras vivências, você vai começando a aprender, como lidar. Mas eu fico imaginando que você, super bem resolvida, tranquila, me acho maravilhosa, me acho incrível, entrou na internet, abre a caixa de Pandora, porque vai surge gente de tudo quanto é lugar do mundo, e muito provavelmente você sofreu muito hate, principalmente no começo da carreira. Um ponto. Sim. Antes de você responder, é a primeira vez que a gente tem comentários que a gente tem que excluir aqui no Diacast. É o quarto episódio, mas os outros todos não tiveram o gado, né? Que a gente chama. É, Aqui, Ih! hoje você veio aqui, hoje aconteceu. Ah lá, Olha isso. olha Então tem lá. tudo a ver com essa pergunta da é, Gabi. O hater, ele dá engajamento. Aquela. Ele vem. Ele exato. vem. Mas então, pra mim, isso é. E também vai dessa forma de eu pensar que é muito diferente, é muito fora.
Por quê? Eu lembro que um ponto específico que explica isso foi quando eu fiz um post. Um post tá lá no meu Twitter até hoje, que é um post que eu fiz que tá escrito: Deus é uma mulher preta e gorda, que eu estou nua. E aí, mas é uma nude artística. Artística, Socorro, gosto. pelo amor de Deus, gente. Senão tava banida, né? Tava no OnlyFans. Aí eu postei, né, isso. E aí, nessa época, tinha uns amigos meus que começaram a me ajudar com internet, Uhum. certo? E são pessoas padrão. Normalmente, você não sofre hate, você não vê essas coisas na Sim. vida. E aí eu lembro que na época, tipo, veio muito hate, muito hate. Aí eles até me falaram assim à noite, falaram, amiga. Você sabe, olha, as pessoas estão falando coisas absurdas. Você tem que fazer um vídeo falando isso. Eu falei, gente, o que, que eles estão falando? Estão falando que eu vou morrer, devem estar falando que eu sou nojenta, devem estar falando coisas desse tipo, não é? É, mas é muita gente. Gente, eu ouço isso na vida real. Nossa. Tipo, eu Sim. já lido com isso na vida real. Então, tipo, pra mim, tá tudo bem. É um espanto muito maior com quem não precisava lidar. Porque a gente pensa muito no hate só na internet. Porque vem grande Uhum. quantidade e vem mascarado. Eu já fui fazer uma entrevista de emprego. Não trabalhava com internet, nada. Fui fazer uma entrevista de emprego. Tava chegando perto da entrevista de emprego. Do nada, um senhor, né? Era num bairro nobre aqui de São Paulo. Um senhor do nada me parou na rua e ele falou: Oi, tudo bem? Você sabia que você vai morrer se você não emagrecer? Você devia procurar emagrecer, hein? E era bem na época que eu tava mal, na época de 2016. Nossa. E eu tava, tipo, super mal. Imagina o meu estado psicológico ao chegar na entrevista com alguém que nunca me viu na vida e se sentir no direito de parar. Nossa, E com um gente. sorriso no rosto, assim, não era tipo. Uma dica. É assim, ó, uma dica, você vai morrer. Conselhosão. A primeira vez que eu ouvi que eu ia morrer, eu tinha 8 anos de idade. Meu Deus. Eu tava no médico com a minha mãe e a médica falou isso. Então, tipo, eu já tive que lidar com isso na vida real. Então, tipo, já era de boa, sabe? E aí, imagina, na escola, bullying e tudo mais. Só que eu já era Regina George. Então, de que adianta você estar falando isso porque você quer me diminuir? Uhum. Então, eu tenho dó de você, sabe? Mas isso, tipo, isso é real, assim. É a forma como eu penso. Quando alguém fala qualquer coisa ruim pra você, mas que você fala que é pra te ferir, você vê que é pra te ferir, alguma coisa assim, diz muito mais respeito a ela Sim. do que a gente, sabe? Então eu lido com hate, assim, muito tranquilamente. Porque eu acho que de duas, eu tenho que pensar. Ou eu vou ajudar, eu lembro quando eu era mais jovem, eu pensava assim. Se você quem avisa amigo é. Se quem avisa amigo é, eu vou ficar na minha. Que vai ter um dia que vai ter alguém que vai querer dar uma porrada na sua cara. E aí, ó, pronto. Se eu avisar agora, eu vou te melhorar pra quê? Não vou Uhum. fazer isso, sabe? Então, pra mim, o hate, ele é muito… É uma coisa que eu sei que ele vai vir, porque eu sou uma coisa que é muito dissonante. Eu sou uma pessoa muito dissonante da sociedade. E isso mexe muito com as coisas que estão internas. Uhum. Porque imagina, tem muita gente que hoje a gente olha… Porque a gente associa a magreza à saúde, Sim. associa várias coisas àquele padrão estético. Uhum. Mas a gente não sabe. Tem um monte de gente que ela é magra porque ela não come, ela fica com fome a vida inteira. Uhum. Porque ela quer estar ali daquele jeito. Imagina quando ela vê uma pessoa como eu. Não tô justificando, eu não acho que… na verdade, justifica, mas não, né, não abona o fato dela fazer um hate, seja comigo ou com qualquer outra pessoa. Mas imagina, uma pessoa que sofre pra ser quem ela é o tempo todo. Ela olhar e ver uma pessoa que na cabeça dela ela olha e fala… Como que essa pessoa tem a audácia de estar bem… Ser feliz. De ser feliz… Sendo que eu preciso fazer tudo isso pra poder aparentar estar feliz, sabe? Nossa, sim. Então ela vai destilar hate, ela vai fazer essas coisas. Então eu falo, gente, é um problema tão profundo que não sou eu que vou resolver, sabe? Nossa, Sim. eu tô apaixonada pelo jeito que tu pensa. Porque eu acho que é um nível de consciência, de entender o outro, de se entender, de saber o lugar que tu tá mesmo, sabe? Que é muito poderoso, assim. E eu tava falando com o nosso diretor mesmo aqui, com o Gustavo, antes de entrar. E eu fiquei falando, acho que de todas as coisas, assim, que eu aprendo com os meus amigos e com toda a minha vivência aqui na Dia, e enfim… Eu acho que gordofobia é uma das últimas coisas que a gente aprende a desconstruir.